Capitalismo versus socialismo, abundância versus escassez. Você com certeza já viu essa comparação sendo feita sobre esses dois sistemas em algum momento da sua vida. Mas afinal, isso aí é algum espantalho? Tem algum fundamento mesmo? Por que tem tanta gente ainda defendendo o socialismo se ele gera escassez? Hoje eu vou explicar para você por que o socialismo é a extinção da economia racional e por que ele faz as lojas ficarem vazias. Muita gente acha que esse embate entre capitalismo e socialismo é de coisa de antes da Guerra Fria. Ai, esse debate é super velho, ninguém mais leva isso a sério. Aí é que você se engana. Resgatar a importância do capitalismo nada mais é do que acabar com essa história de que ele é a origem de todos os males. Muito pelo contrário. Você quer um exemplo? A fome no mundo. Antes de qualquer vestígio do capitalismo moderno existir, o consumo nutricional diário na Inglaterra, segundo fontes históricas, batia a média de 1.300 calorias diárias. Essa montante só foi se estabilizar no país acima das 2.000 calorias médias diárias lá pelo século XVII. Coincidência? Eu acho que não. O século XVI é consenso entre os intelectuais da origem do capitalismo como um sistema econômico. No resto do mundo europeu, a Revolução Industrial trouxe uma nova era de abastecimento dos alimentos. Vamos analisar as estimativas de antes da pandemia do Covid-19. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura da ONU apontava apenas para 2 países dentre os 173 pesquisados com a média diária abaixo de 2.000 calorias por pessoa em 2017. 2 entre 173. Tá, olha só. História da humanidade. Todo mundo passando fome, todo mundo passando fome, todo mundo passando fome. Revolução Industrial. Não se engane, a inovação, a globalização e o constante desenvolvimento gerado pelo capitalismo e pelas democracias liberais são uma vitória inegável contra a fome. Afinal, antes do capitalismo malvadão, as pessoas eram terrivelmente ineficientes na produção de comida. Uma colheita ruim determinava se o indivíduo e a sua família iriam sobreviver ou não. Tá, agora você deve estar se perguntando: Gabi, mas o que isso tem a ver com socialismo? Você não estava aí falando de escassez e tudo mais? No capitalismo também tem escassez, então qual é a diferença? A diferença é que um sistema de produção em larga escala, produzindo para mais de 7 bilhões de pessoas, como são os mercados internacionais de alimentação mundial, simplesmente não funcionariam sem a base do capitalismo moderno. Se nós seguíssemos esse sistema de economia extremamente intervencionista e centralizado no Estado, no governo, nós não teríamos a capacidade produtiva para alimentar bilhões de pessoas. Quando eu digo que o socialismo faz as lojas ficarem vazias e que economias planificadas geram escassez, eu não tirei isso da minha cabeça. É só a gente olhar a história e os incentivos que fizeram isso acontecer. Nos mercados competitivos, a receita da empresa deve ser maior do que o custo de produção daquilo que ela está vendendo ali. Caso contrário, ela vai ter prejuízo e vai falir. Matemática básica. Nas economias planificadas, se uma empresa não consegue cobrir os seus custos, ela tem prejuízo, o Estado intervém e protege elas da falência. Isso significa que os custos materiais e laborais não precisam se aproximar da produção e da procura, fazendo com que as lojas fiquem vazias. Com o intenso crescimento de início após a Segunda Guerra Mundial, as economias de planejamento central da Europa Oriental tiveram problemas cada vez mais óbvios. Eles até conseguiam mobilizar recursos em ampla escala para tarefas bem definidas, como a produção de armamentos, mas tinham muita dificuldade em questões mais complexas. A escassez era constante, pois produtos e serviços, ao contrário do planejado, não eram entregues na hora, na quantidade necessária e na qualidade adequada. Hoje, a produção moderna ela é complexa e diversificada. Só preços e lucros conseguem orientar com eficiência onde deve ser o investimento. No socialismo, o Estado possui todos os meios de produção e os preços são definidos artificialmente. Isso é um problema. Sem propriedade privada, informação de preços, competitividade de mercado, existe pouca informação ou incentivo para uma produção eficiente. Logo, o socialismo é a extinção da economia racional. Ai, Gabi, isso que você está falando não é socialismo, de onde você tirou isso? O filósofo alemão Karl Marx escreveu a Organização Econômica Socialista em sua grande obra O Capital, de 1867.
A economia socialista, diz ele, requer que o Estado possua os meios de produção, como fábricas. Anos depois, a Europa foi tomada pela Primeira Guerra Mundial, vista por muitos como o fracasso catastrófico da velha ordem. A Revolução Russa de 1917 deu um exemplo da tomada socialista da economia e as potências derrotadas na guerra, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, viram os partidos socialistas tomando o poder. Em 1920, um austríaco bem famoso no mundo liberal, Ludwig von Mises, levantou uma questão fundamental de que o socialismo tinha um planejamento impossível de dar certo. A produção na economia moderna ela é tão complexa que a informação dada pelos preços do mercado, criados pela rivalidade e busca do lucro, são extremamente importantes para o planejamento. O artigo de Mises, em 1920, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, continha uma contestação bastante simples. Preços e lucros são necessários para determinar onde está a procura e orientar o investimento. Gente, o preço é uma informação. No socialismo, os preços genuínos eles deixam de existir. Vou ler um trecho aqui do livro. O cálculo econômico tem duas outras vantagens. Primeira, os preços de mercado refletem automaticamente as avaliações de todos os envolvidos no comércio. Segunda, os preços de mercado refletem técnicas de produção factíveis tecnológica e economicamente. A rivalidade entre os produtores implica a escolha de técnicas de produção o mais lucrativa possível. Bom, agora você sabe por que o socialismo não funciona. Se hoje você consegue assistir esse vídeo num aparelho com internet, você pode ter certeza que não foi o socialismo que te proporcionou isso. Bom, gente, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda alguma sugestão de vídeo também, se quiser. Deixa o seu like para gerar engajamento e a gente saber que você está gostando desses vídeos e produzir mais. Ativa o sininho para você receber notificação quando sair vídeo novo. Compartilha com seu amigo socialista para mostrar para ele que, na verdade, né, ele tá um pouquinho equivocado. E valeu, gente!